nossa canção entrega a ti, Jesus, que o mundo dá. Eu deixo aos pés a cruz por conhecer a ti. O teu nome dá louvor, senti tua alegria, partilhando tua dor. Aleluias. Glória a Deus. Som 2. Aleluias. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele honra, glória, louvor e adoração. Quero convidar você a se colocar de pé. Vamos estar adorando ao Senhor e glorificando ao nome dEle, rendendo graças ao Senhor. Obrigado, Deus, por estarmos aqui. Graças nós te damos porque estamos aqui para adorá-lo e bendizer ao santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero convidar você neste momento a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça. Nós vamos estar orando ao Senhor, entregando esta oportunidade, este momento em que Ele preparou para nós, de estarmos glorificando e adorando ao Rei dos Reis. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Pai, nós te glorificamos nesta noite. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade em que o Senhor nos dá mais uma vez, porque estamos aqui com saúde e com alegria em nossos corações, porque estamos na casa do Senhor, na casa do Pai, na casa de Deus, na casa de adoração. E aqui o Senhor fala conosco, aqui o Senhor me conduz, aqui o Senhor conduz a tua igreja, aqui o Senhor conduz os nossos corações como igreja, como povo, como servos. E esta noite, ó Pai, seja uma noite diferente nas nossas vidas como igreja. Que a tua palavra, que a adoração venha fluir dentro de nós, e que nós venhamos a ser filhos e servos do Senhor e adoraremos ao Senhor em espírito e em verdade, como diz a tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque mais um dia o Senhor nos deu forças para continuar, forças para caminhar e para nos preparar para a volta do Senhor. Te damos graça por cada vida, por cada família que aqui está neste momento, por cada pessoa, ó Deus querido, que veio nesta hora, conduzido pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito de Deus neste lugar. E estamos aqui com um propósito só: glorificar ao Rei dos Reis, glorificar ao Senhor dos Senhores, render adoração àquele que merece toda honra e glória.
Ó Deus querido, mesmo por aqueles que aqui não puderam estar, sabemos que são dias difíceis, dias em que pessoas estão com sintomas, pessoas estão doentes, estão assistindo esta live em casa, pessoas que por um motivo ou outro não puderam estar aqui, mas que o Senhor alcance essas vidas através da Tua palavra, através do Espírito Santo, que essas vidas possam ser cheias do poder de Deus, da mesma forma em que nós aqui estamos, vamos ser cheios do poder de Deus. Obrigado, meu Senhor, louvado seja o Teu nome. Aleluias. Pegue a tua Bíblia, está lendo, pode abri-la em Salmo de 136. Amém? Todos encontraram? Salmo de número 136. A palavra do Senhor diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai a Deus, ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Bendito seja o Senhor nas nossas vidas, porque Ele é bom a todo tempo e misericordioso. E aqui estamos para adorá-lo e para render graça e louvar e glorificar ao Senhor. Só temos motivos para agradecer, não temos motivos para só pedir, mas nós temos motivos só para agradecer. Estava vindo no caminho e vim pensando: ô Senhor, obrigado, porque cada dia que podemos caminhar é sinal de que estamos vencendo. Muitos não conseguiram vencer, mas Deus teve misericórdia de nós, e nós estamos aqui vencendo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque estamos vencendo dia após dia. Estamos ansiosos para a vinda do Senhor, mas antes dele vir, vamos nos preparar cada dia para a sua volta. Amém? E eu queria convidar você a glorificar ao Senhor, a se desprender, vá aquecendo o seu interior. Deixa o fogo consumidor do Senhor consumir a sua vida, né? Nem que você começa com a dança do barquinho, né? Que é para a direita e para a esquerda, mas deixa o Senhor conduzir você em alto mar. Mergulhe na presença do Senhor. Deixa Ele conduzir os nossos corações. Amém? Vamos glorificar o Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor diz: com que purifica o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, e ensina-me os teus estatutos. Escondi a palavra do Senhor no coração. Esconda a palavra do Senhor no seu coração, para que você e eu não possamos pecar contra o Senhor. Aleluia. Guardada no meu coração.
minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como um fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver. Minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Meus dons e talentos São pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como um fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Tu és santo, Senhor, aleluia. Tu és santo, Senhor. Que a tua presença seja grande nesse lugar. Que teu Espírito Santo venha agindo sobre cada um de nós nesse lugar, Pai. Seja bem-vindo, Pai, nessa casa. Seja bem-vindo, Pai, nessa casa. Seja bem-vindo, Pai. A tua presença é essencial. A tua presença é tudo, Pai, para nós, Pai. Seja bem-vindo, Pai. Seja bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir.
Jesus, nós bendizemos, ó Pai. Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. Só um nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão louvar. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. E em seu nome o inferno treme. Em seu nome os coxos andam. E em seu nome, em nome de Jesus, os cegos veem. Em seu nome, os mortos vivem. Só nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. Só o nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Em seu nome, O inferno treme. e em seu nome, Os coxos andam, Jesus. e em seu nome, Os cegos veem. e em seu nome, Os mortos vivem. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Em seu nome, o inferno treme, e em seu nome, os coxos andam. em seu nome, Os cegos veem. em seu nome, Os mortos vivem. Há poder no nome de Jesus para todas essas coisas. Aleluia.
Agradecemos a oportunidade. Oi, som. Aleluias. Glória a Deus. Em teu nome, Senhor, é que estamos aqui. Sente-se um minutinho no seu lugar. Eu quero agradecer a presença de todos. Temos ali alguns visitantes. Deus abençoe sua vida. São bem-vindos, bem-vinda também. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Esta é a noite de ceia. Ô noite maravilhosa, né? Noite em que nós refletimos o momento em que o Senhor repartiu, né? Em que Ele sentou com os seus discípulos e repartiu, né, o seu corpo e o teu sangue, né? E nós aqui nesta noite estamos alegres, porque estamos aqui trazendo a memória e lembrando aquilo que o Senhor deixou registrado para nós, né? Eu quero deixar alguns recados. Quinta-feira às 19h30, nossos cultos de ensino, cura, libertação, todas as quintas-feiras, 19h30, aos domingos, que é o culto da família, o culto de celebração ao Senhor, às 19h. Qualquer alteração, estaremos mandando nas redes sociais, amém, queridos? Outro recadinho, ontem tivemos a nossa célula de casais, bênção demais. Nós, aleluias, nós demos bastante risada, nos alegramos bem no final, mas o Senhor falou muito aos nossos corações, né? Deus falou demais e nós sabemos que, como diz Josué Gonçalves, a família e o casamento é a espinha dorsal. A família é a mater, né? É a madre, é a mãe, né? Na presença de Deus. E o casamento é a espinha dorsal. Então nós estávamos aqui ontem, no finalzinho tivemos uma confraternização abençoada e a palavra foi maravilhosa. Foi até colocada no grupo, né? Os pontos que trabalhamos. Ficou decidido que nós teríamos a cada um sábado sim, um sábado não. Próximo sábado, dia 15, estaremos de novo com a nossa célula. E não faltem casais. Foi muito bom, foi muito bacana. Então venham casais participar conosco, né? Me perguntaram se iria passar por live, né, a célula. A célula não, porque ela é bem íntima, né? Tivemos ali compartilhando algumas coisas muito íntimas, então não é interessante nós fazermos por live, né? Estaremos sim preparando algumas lives para passar no grupo, passar no Facebook, mas específico com os temas, tá? Fora isso, a live ao vivo na hora não estaremos fazendo, tá? Porque é muito particular a reunião. Amém? Então dia 15... não deixe de trazer um visitante também, porque é uma célula, não é só para nós, mas para pessoas que têm dúvidas no relacionamento e necessitam de crescer na graça e no conhecimento. Desculpa? Queridos, outro detalhe muito importante. Não pode vir só o homem ou só a mulher, tem que vir o casal. Se o homem tem um compromisso, você vem na próxima, amém? Porque aí depois a gente vai... Não tem como também repor aula, queridos. Não tem como repor aula. Porque senão vai falar, tem como repor? Não, porque não é um curso, é uma célula. Então ela vai evoluindo a cada dia. Glória a Deus. Mais algum recado? Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé. Eu queria já convidar o pastor Roberto Charles. Podem se assentar novamente. É tanta informação que até eu me perdi aqui. Então não se esqueçam, qualquer dúvida pode nos procurar no final do culto, eu mais a Sabrina, e que Deus o use, pastor Roberto Charles, e que a palavra do Senhor seja viva e eficaz nas nossas vidas,
Amém? Glória a Deus. Boa noite, a graça e a paz. A graça e a paz. Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus. Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Antes de nós começarmos, eu queria convidar você, mais uma vez, sentadinho do jeito que você está. A igreja está bonita hoje, né? Está tudo bonito. O culto de ceia é um culto muito especial para todos nós. E é um momento assim muito ímpar para todos nós cristãos. O culto de ceia, ele tem um sabor especial para nós. Nós trazemos à memória coisas extraordinárias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero convidar você para você falar com Deus por um minuto. Dobre a sua fronte, curve a sua cabeça. Fale com o Senhor. Eu sei que há no seu coração uma expectativa. Há no nosso coração sempre uma expectativa quando nós vamos para a casa do Senhor. E nós sabemos que o culto ele tem duas partes. A primeira parte nós glorificamos, exaltamos, nós falamos com Deus através dos nossos louvores, cânticos, nós falamos com o Senhor através das nossas orações, das nossas ofertas, e Deus ele contempla tudo isso, e Deus ouve, Deus recebe o nosso sacrifício, mas tem a segunda parte. A segunda parte é quando Deus vai falar conosco. E aí nós precisamos ouvir a voz de Deus. Aí nós precisamos crer. Nós precisamos crer que Deus fala através dos homens. Deus sempre usou os homens como canal para falar com Ele. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Que nós depositamos, ó Deus, aos seus pés, Senhor, todas as nossas expectativas, todos os nossos desejos, toda a nossa vontade, o nosso querer, nós depositamos diante de Ti, Pai. E te pedimos, Senhor, que venha a nós o Teu reino, e que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, Pai. E que possamos sair daqui nessa noite, Pai, abençoado como sempre, sempre o Senhor tem nos abençoado através da Sua palavra. Obrigado pelos Seus cuidados, pelo Seu amor, pela Sua graça. Obrigado, Espírito Santo, por trazer essas pessoas nesse lugar. Pessoas com o coração quebrantado e contritos diante do Senhor. Cura, Senhor, liberta, salva, restaura, traz vigor espiritual a cada um de nós, Pai. É o que nós queremos, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Enquanto você está aplaudindo ao Senhor, você pode dar um glória a Deus, um aleluia, aleluia, glória a Ti, Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, eu quero iniciar a palavra desta noite fazendo algumas perguntas para você. Você não precisa responder para mim, mas eu quero que você reflita e pergunte para você. São perguntas triviais, são perguntas simples, mas eu gostaria muito que você fizesse uma reflexão através dessas perguntas que eu vou fazer para vocês. Você crê que Deus, Ele é soberano? Você crê que Deus é onipotente, onipresente, onisciente? Você crê que Deus é autocrata, monarca, vitalício, sempre eterno? Você crê que Deus está no controle de tudo? E quando eu digo no controle de tudo, eu digo no controle de todas as coisas, tanto no céu como na terra, no controle das nossas vidas.
daquilo que acontece conosco. Porque a palavra de Deus no livro de Hebreus diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que no dia nós vamos prestar conta. Você crer que você não está aqui nessa terra por um acaso? Você crê nisso? Você crê que há sobre a sua vida um plano, um propósito? Você crê nisso? Se você crê assim, então você precisa entender que nós temos uma missão dada por Cristo para realizar nessa terra. Amém? Então diga assim: eu tenho uma missão para cumprir, determinada por Jesus. Eu quero começar lendo com vocês o texto que está registrado no livro de Efésios. Nós vamos ler Bíblia um pouquinho hoje, amém? Nós vamos ler Bíblia porque nós somos um ministério que amamos a palavra de Deus. Nós gostamos de ler a Bíblia Sagrada. Aqui ninguém tem preguiça de ler a Bíblia Sagrada. Eu quero às vezes andar um pouquinho mais rápido por causa do tempo, mas se você não conseguir abrir a sua Bíblia e ler aonde eu estou lendo, memorize, marque, depois veja a live em casa e vamos reler em casa para nós entendermos o que nós vamos falar nessa noite. Deus tem algo muito precioso e especial para o seu coração nesta noite. O livro de Efésios, escrito pelo apóstolo Paulo no capítulo 1, a partir do verso 4, aliás, o verso 4 e o verso 5, nós sabemos que o verso 3 começa falando que Deus nos agraciou, nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestes. Quando chega no versículo 4, preste atenção, o que o apóstolo Paulo diz: como também nos elegeu, em algumas traduções, em outras traduções diz assim: como também nos gerou nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santo e irrepreensível diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. O que é beneplácito? Beneplácito, irmão, é um querer supremo de alguém que tem o controle de todas as coisas. É a vontade de um ser que domina todas as coisas. É o consentimento. Houve um consentimento, houve uma concordância, uma aprovação daquele que tem o domínio de todas as coisas. Então Deus aprovou, Deus se agradou em nos eleger, em nos gerar nele antes da fundação do mundo. Amém? Só isso já alegra o nosso coração. A nossa origem, irmãos, não é da terra. A nossa origem, ela é de Deus. E deixa eu repetir para vocês: antes da fundação do mundo, Deus já sonhou com cada um de nós. Você crê nisso? Amém? Olha o que 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8 e 10 diz: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, para segundo as vossas obras, para não segundo as vossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Que mais? Antes dos tempos dos séculos, antes da fundação do mundo, e que se manifestou agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida
é a incorrupção pelo Evangelho. Isso aqui é tremendo, irmão, da gente entender. Eu quero que você comece a entender o que Deus está nos mostrando agora, para que você compreenda o que nós vamos falar da agora para frente. Há um propósito de Deus, um plano de Deus para as nossas vidas. E nós temos uma missão para cumprir nessa terra. Significa dizer que cada um de nós temos algo para fazer, para que o nome do Senhor seja glorificado e seja exaltado através das nossas vidas. Amém? E que essa missão, irmãos, ela foi nos dada antes de nascermos, antes de sermos gerados no ventre da nossa mãe, já tínhamos um relacionamento com Deus. Pastor, por que eu não me lembro disso? Porque eu não me lembro que eu já tive um relacionamento espiritual com Deus. Querido, por causa do pecado, quando o pecado ele entrou no mundo, afetou todas as coisas. Não afetou só a humanidade, porque nós pensamos que o pecado só causou prejuízo para a humanidade, para o ser humano. Mas o pecado ele afetou todas as coisas, toda a criação de Deus. Até a natureza foi afetada por causa do pecado. Mas no princípio de todas as coisas, o nosso relacionamento com Deus era semelhante ao relacionamento de Adão com Deus. Qual era o relacionamento de Deus com Adão? Um relacionamento de pai e de filho, um relacionamento de intimidade, um relacionamento de tete a tete, de cara a cara. Amém, irmãos? É assim que a Bíblia nos mostra que antes de todas as coisas nós tivemos um relacionamento com Deus. Pastor, o senhor está falando aí, pastor, eu fui rejeitado pela minha mãe. A minha gravidez não foi uma gravidez desejada, não foi planejada, foi um acidente. Tentaram até me abortar, tentaram me tirar do ventre. Ninguém me amou quando minha mãe estava em gestação. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. A sua mãe e o seu pai podem não ter projetado você, pode não ter feito planos, pode não ter te amado, pode não ter te desejado, mas Deus te amou e Deus te desejou antes da fundação do mundo. Querido, nós somos um ser espiritual, irmãos. Cada um de nós temos uma missão dada por Deus para ser cumprida nessa terra. Nós fomos enviados nessa terra como missionário, como resgatador, como resgatadora. Jesus mandou você para essa família que você está, porque Deus acredita que se todo mundo falhar lá, você vai cumprir a missão que Deus estabeleceu na sua vida, que é de salvar a sua família, que é de salvar as pessoas que se aproximam de você. Se todo mundo no seu bairro falhar, Deus conta com você como um resgatador, como um missionário, como aquele que vai trazer salvação, libertação e graça de Jesus para o seu bairro. Jesus vai fazer esse resgate através de nós. O próprio Espírito que habita em nós, que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus, que vai trazer as pessoas através da nossa vida para Cristo. Como foi na vida de José? Observe a vida de José. José era um resgatador. José cumpriu a sua missão. Todos os homens que foram registrados na Bíblia Sagrada, eles cumpriram uma missão. Olha a vida de José. José foi vendido como escravo para o Egito, e José passou coisas terríveis lá no Egito, mas ele compreendia a sua missão. Ele sabia que ele tinha uma missão para cumprir, e ele ia cumprir essa missão. Tanto que quando ele encontra com seus irmãos, ele diz assim: não foi vocês, mano, que me trouxe aqui.
Não fica com a consciência pesada, porque tudo isso foi Deus. Eu tinha uma missão. Que missão era essa que José tinha? José tinha uma missão de cumprir algo que Deus tinha prometido a Abraão há centenas de anos atrás. Deus disse para Abraão: Abraão, eu vou tornar a sua descendência escravo por 430 anos lá no Egito, Abraão. Eles podiam até ter esquecido disso, mas Deus, ele cumpre as suas promessas. E Deus leva José para o Egito. José traz o seu povo que estava passando fome, e tudo isso num propósito de Deus. E quando o povo vem para o Egito, é trocado o faraó, e o povo se torna escravo por 430 anos, e nós conhecemos a história. José era tão tremendo, ele conhecia tanto a sua missão, que antes dele morrer, ele fez alguém prometer para ele que ia pegar os seus ossos e não ia deixar no Egito, e que ia levar para a terra prometida, porque ele sabia que Deus ia cumprir o seu propósito de libertar o povo, de levar o povo para uma terra prometida. Quando você olha para a vida de Moisés, de Josué, vocês vão perceber que eles cumpriam uma missão dada por Deus nessa terra. Por isso, irmão, que ninguém é totalmente satisfeito. Por isso que ninguém é pleno, feliz, se não resgatar vidas para o reino de Deus. Por isso, você pode ser rico, milionário, desfrutar de grandes riquezas, de grande bonança, mas você só será pleno em felicidade quando você é útil para o reino de Deus, trazendo outras pessoas salvas para o reino de Deus. Essa é a nossa missão nessa terra. Você foi enviado com uma missão pré-determinada. Observa o que o salmista do Salmo 139, verso 16 diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em que continuação foram formadas, quando nenhuma ainda delas havia. Ouça o que eu vou dizer. Tudo que Deus sonhou ao nosso respeito está registrado no céu. O salmista diz que está registrado no livro. Quando você nasceu, você começou a escrever a sua história, você começou a escrever o seu livro. Agora presta atenção, um dia Jesus vai se manifestar, e nós vamos prestar conta a Deus dessa missão que Deus colocou no nosso coração para cumprir. Nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Aqueles que não foram alcançados estarão diante do tribunal de Cristo. E ouça, querido, até os seus pensamentos, presta atenção, você vai prestar conta um dia a Deus, até pelos seus pensamentos. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quando Jesus nos condenar, vamos tirar o nós aqui, né? Quando Jesus condenar o condenado ao inferno, ele só vai ter uma palavra para dizer: é justo. Até a natureza vai aplaudir de pé a decisão de Cristo. Observe o que Deus diz para Jeremias, no capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. O que é que Deus está dizendo para Jeremias aqui? Jeremias, antes de você vir para o ventre da sua mãe, Jeremias, nós tínhamos um relacionamento. Antes de você vir para o ventre, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já tinha te consagrado a profeta sobre as nações, Jeremias. Querido, sabe o que aconteceu conosco? Nós nos afastamos tanto de Deus,
que nós perdemos a nossa visão espiritual. Nós perdemos a comunhão. Nós perdemos, irmãos, a visão da nossa missão. Nós estamos falando aqui de missão. Às vezes no seu coração você está pensando assim: pastor, mas eu não sei qual é a missão. A minha missão só tem uma forma de nós reconhecer a nossa missão: é termos intimidade com o Espírito Santo e termos intimidade através de oração e experiências espirituais. Por isso, quando uma pessoa começa a buscar muito a Deus, por isso, quando uma pessoa começa a buscar intimidade com Deus, ela diz assim: eu recebi um chamado, eu recebi um propósito de Deus, eu recebi uma missão de Deus. Na verdade, não recebeu ali, teve um flash de memória, se lembrou de algo que já estava no seu espírito. Deus abriu os seus olhos espirituais. Ele enxergou aquilo que já estava acertado antes da fundação do mundo. Muitas vezes a gente vê uma pessoa caminhando e fala assim: eu já vi essa cena antes, parece que eu já estive nesse lugar, parece que eu conheço esse lugar, parece que eu conheço essas pessoas. Querido, ele conhece, porque Deus já havia te mostrado. Olha o que Lucas, capítulo 9, verso 28 a 31, registra sobre a missão de Jesus. Observe isso. Jesus também tinha uma missão. Amém? E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, Jesus estava falando com seus discípulos sobre o reino, sobre a sua partida. Ele tomou consigo a Pedro e a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estava falando com ele 2 homens. Quem eram os 2 homens? Moisés e Elias. E o que eles estavam conversando? Olha o que o texto diz: os quais apareceram com glória. E falavam de quê? E falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Por quê? Porque eles estavam conversando sobre o projeto da morte de Jesus. Porque Jesus tinha que cumprir a sua missão de uma forma específica, não podia falhar, era de acordo, está escrito no seu livro, no livro de Jesus. Qual é o livro de Jesus, da história de Jesus, dos princípios de Jesus? É esse livro. Por isso que ele diz: a minha palavra, ela é espírito. Esse livro transcendeu, irmãos, o mundo espiritual e se materializou nas nossas mãos. Esse livro veio de lá, veio do céu para as nossas vidas. Esse é o livro de Cristo. Por isso, de Gênesis a Apocalipse fala a respeito dele, desde o princípio de todas as coisas. E Jesus veio para nos ensinar o que dele estava escrito no seu livro. Por isso que os discípulos começam a questionar Jesus e dizer: Senhor, porque todo mundo se desvia de Samaria, ninguém quer passar entre os samaritanos? Porque o Senhor insiste em passar em Samaria? Porque todo mundo se desvia do caminho, não passa em Samaria? Porque o Senhor insiste em passar? E Jesus responde: porque de mim está escrito no livro. O que Jesus está dizendo: eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade daquele que escreveu sobre mim no livro. Eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade daquele que
tem o poder sobre todas as coisas e que determinou sobre a minha vida. Eu não faço a minha vontade, eu só faço o que agrada àquele que me enviou. Eu não prego, eu não louvo, eu não evangelizo, eu não visito, eu não oro, eu não ajudo o próximo. Eu não faço bem quando eu quero, mas quando aquele que nos enviou quer, que nós temos que fazer. Irmãos, a vida de um homem, de uma mulher espiritual é assim. Ele não vive a sua vontade, ele vive a vontade daquele que o gerou. Por isso, coloca amor nas minhas palavras. Crente, irmãos, que precisa ser bajulado para fazer as coisas de Deus, para fazer a obra de Deus, ele está totalmente fora da sua missão e da sua visão espiritual. Está totalmente fora, porque ele não entendeu ainda a sua missão, não entendeu o propósito de Deus na sua vida. Querido, Jesus veio para morrer por nós, sim ou não? Mas por diversas vezes Jesus fugiu da morte. Por diversas vezes ele escondeu. Por quê, irmãos? Porque Jesus foi acusado por diversas vezes por não cumprir a lei. Foi acusado de heresia. Foi acusado de diversas coisas. E Jesus não podia morrer sem antes ficar claro que ele cumpriu a lei na sua totalidade. E porque a sua morte também era planejada por Deus antes da fundação do mundo. A morte de crucificação foi planejada antes da fundação do mundo. Ouça o que eu vou dizer. Antes de tudo ser criado, já existia a cruz. Ninguém pegou Deus de surpresa. Eu já vi pessoas falando que Deus tem um segundo plano. Deus não tem um segundo plano. Tudo havia projetado. Tudo acontece conforme o Senhor determinou. Principalmente quando se trata da missão de Jesus Cristo para essa terra. Por isso que o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20, diz assim, ó: sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Agora preste atenção. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto agora nos últimos tempos por amor de vós. O projeto da cruz, o plano da cruz já havia antes da fundação do mundo. Deus está querendo, sabe, irmão, nos alinhar nessa noite às coisas espirituais. Deus quer nos tirar do foco da linha horizontal e nos colocar na linha vertical. Deus quer tirar nossa mente da terra, irmãos, e colocar nossa mente no céu. Deus quer tirar os nossos olhos, irmãos, dos propósitos terrenos, dos embaraços dessa terra, e nos colocar a nossa visão nas coisas celestes, nos planos de Deus, nos projetos de Deus, na missão estabelecida por Deus para a nossa vida, para que nós possamos cumprir a missão estabelecida por Deus em nossas vidas. Deus quer nos encher do seu Espírito, porque só através do Espírito Santo nós podemos executar as obras de Deus nessa terra. Deus quer tomar a nossa mente, Deus quer tomar os nossos pensamentos, a nossa vontade, o nosso querer, para que nós possamos voltar o nosso coração para as coisas do reino de Deus, para que nós possamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, para que as outras coisas, irmãos, não tragam preocupação ao nosso coração. Irmão, até a forma
de Cristo ser crucificado estava planejado. As pessoas às vezes falam assim, que quem inventou a crucificação foi os romanos. Não foi os romanos que começou com crucificação. A crucificação, irmão, era uma prática judaica antes de Roma existir. Roma nem existia. Desde a época de Moisés. Desde a época de Moisés já existia a prática da crucificação. Olha o que diz o livro de Deuteronômio, capítulo 21, 22 e 23. Olha que coisa interessante. Quando também em alguém houver pecado digno de juízo de morte, e for morto, e o pendurarem no madeiro, veja que já existia a crucificação. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Por quê? Porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminará a terra que o Senhor teu Deus te dará por herança. Por isso que eles quebravam as pernas dos crucificados. Não foi os romanos que inventou isso. Quem inventou isso foi os judeus, porque eles quebravam as pernas dos crucificados, para que eles morressem antes do pôr do sol. Nós já falamos sobre isso aqui, porque o sábado para eles era sagrado, era santo, e os prisioneiros precisavam tirar os crucificados da cruz, desmanchar a cruz, para que a terra não se tornasse maldita. Irmãos, ouça o que eu vou dizer. A cruz não é símbolo de bênção. A cruz é símbolo de maldição, irmãos. Nós entendemos isso, e quando você vai buscar na história, você percebe que a cruz sempre foi um símbolo de morte. Por isso o apóstolo Paulo fala: não confunda o símbolo da cruz com a palavra da cruz, porque a palavra da cruz, a mensagem da cruz é poder para todo aquele que nele crê. Colocar uma cruz pendurada no pescoço, irmão, é idolatria. Fazer o sinal da cruz é trazer maldição para o seu corpo. Deus nunca aprovou essas coisas. Você quer ver uma coisa? Olha o que escreveu João sobre isso que nós estamos falando aqui. João capítulo 19, 31 a 36 diz assim: os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz. Olha o que João declara: visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado. Em algumas traduções era sagrado o dia de sábado. Então rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas dos que fossem tirados. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas do primeiro, e depois quebrou a perna do outro crucificado. Mas quando vieram até Jesus, e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um soldado então lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdadeiro o que diz, para que também vós creiais, porque isso aconteceu para que se cumprisse o que está escrito nas Escrituras, que diz que nenhum dos seus ossos haveria de ser quebrado. Vários profetas profetizaram a respeito de Jesus, e eles falaram a respeito desse detalhe. Até o Salmo de número 34, versículo 20 diz: ele lhe guarda todos os seus ossos, e nem sequer um deles será quebrado. Quando quebraram as pernas dos dois crucificados e foram até Jesus, e perceberam que Jesus estava morto por quê? Porque a sua morte já estava planejado, a sua missão já estava predeterminado, e Jesus
precisava cumprir conforme está nas Escrituras sobre ele. Não podia ter quebrado as pernas dele. Um dia Jesus vai para Jerusalém e ele vai para o templo e ele fica indignado no que ele vê lá, a corrupção. O que as pessoas estavam fazendo, o que os sacerdotes estavam fazendo, o que os cambistas estavam fazendo na frente da casa de Deus. E nós conhecemos esse texto. E Jesus pega uma sorraga e Jesus vira as mesas, solta os pombos. E Jesus faz algo que escandalizou aqueles religiosos. Mas Jesus depois ele diz uma coisa: destruirei esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Daí disseram os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu diz que levantarás em 3 dias. Jesus estava diante de quê, irmãos? Jesus estava diante do templo que era conhecido como o templo de Herodes, que entrou no lugar do templo de Salomão, uma profecia há dezenas de anos atrás, feita pelo profeta Ageu, que o povo estava vivendo em casas confortáveis, chique, e Deus faz um lamento a respeito disso, que a sua casa estava em ruína. E o profeta Ageu profetizou e disse: sobe as montanhas, tragam pedras, vamos construir a casa do Senhor, porque assim diz o Senhor, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Porque o templo de Salomão, irmãos, tinha prata, tinha ouro, tinha pedra preciosa, as madeiras eram madeiras escolhidas a dedo, mas tinha a arca da aliança, mas Cristo nunca entrou nela. E a arca da aliança era a sombra da verdadeira arca, que é Cristo. Cristo representa a presença, o poder e a glória de Deus. E nesse templo, Jesus entrou por diversas vezes, ministrou lá, até dormiu lá. Por isso, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Agora observe o que João diz no versículo 21 e no capítulo 2. Os judeus dizem assim, ó: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias. Aí o texto diz assim: mas ele estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus disse isso, olha aqui para mim. Quando Jesus disse isso, Jesus arrumou um grande problema. Porque eles não entenderam o que Jesus disse. O que eles entenderam? Vai derrubar o templo. Ele disse que vai derrubar o templo. E aparece 2 testemunhas e diz: ele disse mesmo, eu vi ele dizendo, vai derrubar o templo. Havia um decreto do rei Dário, há centenas de anos atrás, que qualquer pessoa que ameaçasse o santuário de Deus seria morto, crucificado no madeiro da sua própria casa, e a sua casa seria destruída e formado um monturo. Arrancaria uma estaca da sua casa e crucificava essa pessoa que ameaçasse o templo em Jerusalém. Observe o que Esdras, capítulo 6, versículo 11 e versículo 12 diz. Observe: também por mim se decreta que todo homem que mudar esse decreto se arrancará um madeiro da sua casa, e levantando o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para mudar o decreto, para destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto com diligência, se cumpra. Irmãos, José não era carpinteiro por acaso.
até a madeira da cruz foi profetizada. Até o modelo da madeira que foi construída a cruz de Cristo foi profetizada. Nós às vezes louvamos e nós às vezes dizemos através de canções de uma forma coloquial até que passa, irmãos, que a cruz era nossa, não era de Jesus. Que a cruz era de Barrabás, que a cruz era do pecador, que a cruz era de não sei quem. Nunca, irmão. A cruz era de Cristo. Aquela cruz era para Ele. Foi preparada para Ele antes da fundação do mundo. Não era minha, não era sua. Jesus fala para nós carregar a nossa cruz, não a cruz dele. Porque a cruz dele, ele carregou. Quando Jesus disse, eu vou derrubar. Aí a Bíblia mostra que levantaram duas testemunhas e disseram, ele disse que vai derrubar o templo. Aí então os sacerdotes levaram para Roma uma acusação formada de Jesus contra a lei. Por quê? Porque todas as acusações que eles levavam contra Jesus eram acusações religiosas, espirituais, e Roma, por ser um estado laico, não se envolvia com religião. Mas agora eles tinham uma acusação com testemunha, dizendo que ele ia derrubar o templo. E a palavra de Dário foi que o homem que tentar derrubar o templo, derrube a sua casa e crucifique ele no madeiro da sua própria casa. Ou seja, levante ele e pregue em uma viga da sua própria casa. Quem destruiu o templo foi os romanos, através de Tito, no ano 70 depois de Cristo. Depois Deus destruiu Roma, aniquilou o Império Romano, porque a palavra de Deus e as palavras dos profetas se cumprem exatamente como está escrito nesse livro. Quando você vai para o livro de Mateus capítulo 26, no versículo 57 a 60, você vai ver Jesus sendo julgado na casa do sumo sacerdote. O julgamento de Jesus já começou tudo errado. Estava sendo julgado na casa do sumo sacerdote Caifás, junto com os escribas, os fariseus e os anciões. Separaram, e a Bíblia mostra nesses textos que Pedro estava de longe acompanhando o julgamento de Jesus. E eles estavam então buscando testemunhas falsas para acusar Jesus, para que eles determinassem sobre Jesus a pena capital, a pena de morte. E a Bíblia mostra que eles convencem duas pessoas, duas testemunhas, que se levantam na reunião e diz: ele falou que ia derrubar o templo. Caifás começa a perguntar para Jesus. Jesus disse assim: olha, vocês ainda vão ver o Filho do Homem sentado à destra do Pai na sua glória. E por causa dessas palavras, Jesus foi condenado à morte. Agora olhe para mim, aonde Jesus foi crucificado? Fora dos muros da cidade. Por que fora do muro da cidade? Porque Jesus não podia ser morto dentro do santuário, dentro dos muros da cidade, porque o sacrifício de Jesus foi contra o pecado, e todo sacrificado contra o pecado, na lei, tinha que ser sacrificado à morte fora dos muros da cidade. Tudo era perfeito. Jesus foi crucificado num lugar chamado Gólgota, mais conhecido como o Monte das Caveiras. Quando você vai para o livro de Salmos, de número 68, diz uma profecia a respeito de Jesus, diz que ele ferirá o crânio cabeludo dos seus opositores. Então eles pegaram a cruz totalmente diferente da cruz dos romanos, que a cruz
cruz dos romanos era feita em forma de um X. Não tinha nada a ver com a cruz que o povo judeu inventaram a crucificação. Estudo mais aprofundado fala que Jesus não morreu numa cruz, morreu em um madeiro. Mas nós não vamos falar a respeito disso, para não confundir os irmãos. Nós vamos trazer um estudo depois a respeito disso. Mas a cruz dos romanos era em forma de X. Por quê? Porque eles crucificavam as pessoas com um braço estendido, o outro braço estendido, as pernas abertas, e a ponta dos pés, dos dedos, ficava no chão. Para quê? Para que aquela pessoa que foi crucificada demorasse a morrer. Demorava dias e às vezes semana. E isso provocava terror em todas as pessoas que viam os crucificados. E aí as pessoas temiam o exército de Roma por causa dessas coisas. Só que quem tinha interesse em uma morte rápida era o povo judeu. Por isso, quando levaram Jesus para o Monte da Caveira, para se cumprisse o que está escrito no Salmo 68, Deus pega aquele madeiro e enfia no crânio cabeludo da caveira. E a Bíblia diz que a terra abalou, o sol perdeu o seu brilho, o monte tremeu, o véu rasgou-se de alto e baixo, e a cabeça rachou por causa de um terremoto. Jesus cumpriu a sua missão para nos ensinar que temos que cumprir a nossa missão. Quero te convidar a se colocar de pé. Presta atenção no que eu vou dizer. Quando Jesus estava na cruz, João capítulo 19, versículo 25 e 26 diz que estava no pé da cruz Maria, sua mãe, e algumas mulheres, e João, o discípulo que ele amava. Jesus olha para sua mãe e ele diz: mulher, eis aí o teu filho. E diz para João: homem, eis aí a tua mãe. E sabe o que a Bíblia diz? Que desde aquela hora o discípulo recebeu ela na sua casa. Por quê, irmãos? Porque ela não tinha mais casa para morar. Por isso que Paulo, quando encontra Maria, ela estava morando com João lá na Grécia. Sabe o que eu quero terminar dizendo para você? Que Deus é zeloso em cumprir os seus propósitos. Deus espera de cada um de nós, irmãos, que cumpramos a nossa tarefa, a nossa missão, assim como Jesus cumpriu. Para nós cumprir com perfeição, é só nós olharmos para o livro de Deus, para o manual de Deus, que nos ajudará a caminhar segundo a sua vontade. Isso aqui que nós vamos fazer hoje aconteceu exatamente como está escrito no seu livro. Até o jumentinho foi profetizado há centenas de anos atrás.
Até aquele homem com um cântaro na cabeça, que Jesus disse: segue um homem com um cântaro na cabeça. Homens nem usavam cântaros na cabeça. Até o lugar, até o homem, quando os discípulos chegaram, ele disse: quando você chegar lá, diga que foi o Senhor que enviou. E vai estar tudo preparado. Por isso a Bíblia diz assim, que quando Jesus foi cear com seus discípulos, ele disse: eu desejei esse momento, eu desejei estar com vocês nesse momento. Fazia parte da missão. A crucificação de Cristo, irmãos, é muito maior do que os nossos desejos egoístas para conquistar coisas materiais desta terra. A crucificação de Cristo está acima de todas as manifestações egoístas que às vezes temos com o nosso próximo. Por isso que um cristão que tem dificuldade de se relacionar com outro cristão, ele não entendeu absolutamente nada sobre a sua missão aqui na terra. Porque a nossa missão começa em amar o nosso próximo, não como nós amamos, porque Jesus mudou esse texto, ele disse: como eu amei. Porque amar o meu próximo como eu me amo é fácil. Se eu não tiver índole, caráter, se eu não tiver amor pela minha própria vida, que amor eu tenho para oferecer para o meu próximo? Por isso, quando um bandido entra em uma casa, ele está pouco ligando pela sua vida, pela vida dos seus filhos. Para ele não importa, porque se você perguntar sobre a vida dele, também não tem valor nenhum. Mas amar o próximo como Cristo nos amou é darmos a nossa vida por ele. Que nesse momento você possa refletir sobre tudo isso que nós falamos e buscar de Deus de verdade entender qual é a sua missão nessa terra. Por que você está nesse lugar? Porque Deus te trouxe a esse lugar. Porque Deus te colocou nesta família. Porque você tem essa esposa, porque você tem esse marido. Porque Deus colocou esses filhos e essas filhas na sua família. Qual é a sua missão com o vizinho do seu lado? Qual é a sua missão para com o bairro? Qual é a sua missão, a nossa missão para os perdidos, os abandonados, os rejeitados e os sem esperança? Que o Espírito Santo de Deus possa tocar em nossos corações, a partir da minha vida, dirigir os nossos passos, guiar a nossa vontade e o nosso querer, que a maioria das vezes são egoístas. Eu quero convidar
o irmão Márcio, a sua esposa. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Jesus, no dia da ceia, ele tomou o pão, deu graças e deu aos seus discípulos e disse: toma, coma, porque este é o meu corpo que é partido por vós. Nós te damos graças, Pai. Nós te damos graças, Senhor. E colocamos diante de todas as nossas mazelas, as nossas falhas, o nosso egoísmo, os nossos pecados. Colocamos diante do teu altar. E rogamos, ó Deus, a tua bênção, a tua misericórdia, o teu perdão. E que o sangue precioso de Jesus venha sobre cada um de nós nesta noite. Pegue o pão e pegue o vinho. Todos vocês. Enquanto está distribuindo, vamos fazer dessa canção a nossa oração. Glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. Nada vencerá. Seja grato a Deus por este momento. Ó morte, onde está? Adore, adore. O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre. Pra sempre Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Te adoramos, Senhor. Ressuscitou. Te adoramos, Senhor. a terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. A morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre. Pra sempre Aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor. Adore o Senhor. Adore, igreja. Adore o Senhor. Sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia.
ressuscitou. Depois, semelhantemente, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Obrigado, Jesus, por esta nova aliança. Obrigado, Senhor. Eu quero convidar você a comer o pão, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Te glorificamos, ó Pai. Te exaltamos, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Oxalá nós entendêssemos com profundidade o que isso significa. Uma nova aliança no sangue de Cristo. Não é mais em sangue de animais, mas naquele que venceu a morte e tem o domínio sobre tudo e todas as coisas. Bendita aliança, bendito sangue, sangue que tem poder, sangue que purifica, que nos limpa de todo o pecado. A Bíblia fala que a crucificação de Cristo, ela nos libertou de uma vez por todas de todos os nossos pecados. Que o sangue de Jesus Cristo nos purificou e nos lavou de todas as nossas mazelas, porque Ele levou sobre Ele lá na cruz do Calvário. Em nome de Cristo Jesus, beba do cálice. Aleluia, Jesus. Você pode dar uma glória a Deus. Você pode dar uma aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor. Você pode falar uma palavra de amor a esse Deus extraordinário. O Cordeiro que venceu. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Sentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e adoração de alguém tão falho como eu. O que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e adoração de alguém tão falho como eu. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor. Glória a Deus, aleluia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, ó Rei da glória. Ó Rei da glória. Ó Rei da glória. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Glorificamos a teu nome, Senhor. Ó Rei da glória. Ó Rei da glória. Ó Rei da glória. Ó Rei da glória. E fazer pra merecer. O preço foi de sangue, foi o teu amor. Aleluia. Eu sei, Aleluia, aleluia, Senhor, aleluia. eu sei. Glória, 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 É o glória.
Senhor. É o teu amor. Bendito sacrifício, Senhor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue, foi o seu amor. Aleluia, Jesus. O que fazer pra merecer? O preço foi de sangue, foi o teu amor. Mais uma vez, Senhor, eu sei. Senhor, eu sei. Senhor, eu sei. Foi o teu amor. Foi o teu amor. Senhor, eu sei. Senhor, eu sei. Foi o teu amor. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor. Você pode glorificar o Senhor com uma linda salva de palmas. Você pode adorar o Senhor com uma salva de palmas. Você pode dizer que Ele é o seu Deus, que Ele é o seu Senhor, que Ele é o seu Salvador. Aleluia, Jesus. Vamos orar pelas pessoas que estão enfermas. Quantas pessoas nesse momento, irmãos, estão hospitalizadas, enfermas, às vezes até contaminada com esse vírus. Mas Deus tem um poder sobre tudo e todas as coisas, amém? Pessoas que estão nos hospitais de câncer, pessoas que estão desenganadas dos médicos, pessoas que estão sofrendo às vezes porque não tem recurso financeiro para estar fazendo exames. Vamos pedir a Deus a graça de Deus, que Deus abre portas, que Deus venha ajudar essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso auxílio, o nosso socorro, ó Deus presente. Ó Deus, basta uma só palavra do Senhor, uma só palavra do Senhor. Ó Pai, tudo muda, tudo é transformado. Por isso, meu Deus, agora em nome de Jesus, Pai, ó Deus, essa pessoa, Senhor, que está clamando pelo Teu nome agora, está colocando a sua vida diante do Senhor, a sua saúde, ó Deus, no seu corpo, a sua vida espiritual, a sua família, Senhor, que às vezes está passando por angústia, por tristeza, por sofrimento, ó Deus, às vezes as pessoas que estão ficando deprimidas, ó Pai, ó Deus, por causa da situação que o país está vivendo, meu Deus, em nome de Jesus, socorre-nos, Senhor, socorre o Teu povo, estende as Tuas mãos, Senhor, ó Deus, declara a cura, declara a salvação, declara a libertação, declara a paz, ó Deus, na vida dessas pessoas. Ó Pai, tira essas pessoas dos hospitais, tira, meu Deus, em nome de Jesus. Tu és, ó Deus, todo poderoso, tem poder, Senhor, para curar qualquer tipo de enfermidade. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, ó Deus, se for enfermidade espiritual, ó Pai, cura, liberta e salva. Meu Deus, em nome de Jesus, toca nesse corpo e traz saúde, ó Pai, e paz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero agradecer, Senhor, pelos aniversariantes dessa semana. Nós vamos chamar aqui na frente por causa do tempo, né? Mas eu quero pedir a Deus que Deus abençoe a sua vida, multiplique, multiplique, multiplique os seus anos de vida. Sabrina ficou escondidinha ali, né? Porque ela está no meio dos aniversariantes, né? E Kevin, meu filho, quem mais fez aniversário? O Oséias, Letícia, quem mais?
Pastor Charles já ficou velho há uns tempos atrás, já vamos esquecer isso aí. Se não faz 2 vezes, fica velho 2 vezes. Mas que Deus abençoe a sua vida. A todos vocês, que Deus multiplique muitos anos de vida na sua vida. E que você encontre a sua missão e o propósito de Deus na sua vida. Porque só assim você será feliz, realizado e completo. Amém? Que Deus multiplique em nome de Jesus. Pai, que o Senhor agracia, Pai, cada vida, Senhor. Cada vida, Pai. Multiplicando os seus anos de vida, dando paz, dando saúde, prosperidade, Senhor. Ó Deus, que seja o seu nome sempre glorificado através da vida dessas pessoas. Nós te adoramos, ó meu Deus, nós te louvamos por este culto, pela vida de todas as pessoas que estão aqui neste lugar. O Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. Trouxe tantas pessoas hoje, Pai. Nos alegra o coração com a presença de cada uma delas. Que o Senhor leve cada uma delas para a sua casa em paz. Que essa semana seja uma semana de prosperidade, uma semana de vida, de alegria e de paz. Que os propósitos, os princípios e a missão do Senhor sejam cumpridos em nós, segundo o que o Senhor escreveu no seu livro. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Senhor Espírito Santo esteja com todos vocês, com toda a igreja. E a igreja diz: aleluias. Não saia daqui sem cumprimentar pelo menos 10 pessoas, por favor. Se eu me humilhar